Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar em mais um texto da Palavra de Deus. Hoje eu vou meditar no livro, ou no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28. Ele relata a ressurreição de Jesus, a partir do versículo 2. Diz assim o texto sagrado: E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Está aí, portanto, o momento em que o anjo desce e rola a pedra que está ali, fechando a porta do sepulcro aonde Jesus havia sido colocado. Impressionante a aparência desse anjo de Deus que foi enviado ali no momento da ressurreição de Jesus. Diz aqui o texto que ele era semelhante a um relâmpago, a sua aparência era como um relâmpago. E quando os guardas que foram colocados ali para vigiar a entrada do sepulcro, pois os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, eles ficaram com medo de que os discípulos viessem, roubassem o corpo de Jesus e depois falassem que o mestre tinha ressuscitado. Mas só que a ressurreição de Jesus foi algo assim extraordinário. Foi algo da parte de Deus, algo divino, foi um milagre. E veja bem o quadro aqui deste relato. Um anjo com uma aparência extraordinária. Inclusive, tem outro evangelista que cita que foram 2 anjos, e ele diz no seu texto que a sua aparência era como o sol e que eles estavam ali. E logo depois que Jesus ele ressuscita, é o que nós vamos meditar. Se você ler os 4 evangelhos, pois o milagre da ressurreição de Jesus, ele é narrado pelos 4 evangelistas. Cada um traz uma visão diferente, mas todos focados na ressurreição de Cristo. E se você ler aqui a partir do versículo 1 de Mateus, e também você ler em Marcos a partir do capítulo 16, do verso 1, e depois se você ler Lucas no capítulo 24 a partir do verso 1, e depois se você ler João 20 a partir do verso 1, você vai ter uma visão panorâmica completa a respeito da ressurreição de Cristo. E diz a partir de Mateus que quando Jesus ressuscitou houve um grande terremoto. Então no momento em que o anjo desceu houve um grande terremoto e Jesus ressuscitou. E algumas mulheres, aqui não falo o número de mulheres, elas no dia anterior, que era sábado, o Shabat, logo no finalzinho do dia em que o sol se pôs, elas, após o pôr do sol, terminava o Shabat. Ele começava com o pôr do sol da sexta-feira e terminava com o pôr do sol do sábado, terminava o Shabat.
E logo após terminados o Shabat, elas foram preparar especiarias para que no outro dia elas fossem colocar no corpo de Jesus. Até porque quando José e Nicodemos, dois homens que faziam parte do Sinédrio, mas que eram discípulos de Jesus, ainda que ocultamente, José era um homem rico e que ele nasceu na cidade ou na região de Arimateia, por isso que se chama José de Arimateia. Ele era natural de Arimateia. Ele juntamente com Nicodemos, antes do início do Shabat, na sexta-feira, eles foram lá, pediram a Pilatos o corpo de Jesus e com certeza na pressa de encerrar todo aquele serviço, inclusive eles procuraram um túmulo mais próximo em que Jesus havia sido crucificado e colocaram lá. Então eles enfaixaram com linho o corpo de Jesus, eles usaram 34 quilos de mirra e aloés para embalsamarem o corpo de Jesus. E com certeza o tempo não foi suficiente para que fizesse algo assim com perfeição. Então eles enrolaram e colocaram o corpo de Jesus ali no sepulcro, que estava próximo ao lugar da crucificação, porque estava dando início ao Shabat. E com certeza as mulheres, elas acompanharam ali esses dois homens tirarem Jesus da cruz, levarem até o sepulcro. Elas seguiram aqueles homens e elas sabiam onde ele havia sido colocado. E com certeza elas viram também todo o processo e viram que não foi feito com tanta perfeição. E elas, no finalzinho do sábado, elas reuniram e falaram assim: olha, vamos completar o serviço, mas só que terá que ser amanhã, no primeiro dia da semana, que para nós hoje é o domingo. Então, algumas mulheres não cita o número dessas mulheres, mas o evangelista Lucas, ele diz que algumas mulheres, e dentre estas algumas mulheres, ele cita Maria Madalena, Salomé, Maria, a mãe de Tiago, a Joana e outras mulheres estavam com ela. Essa Joana aqui nós não sabemos se era aquela mulher, a Joana, mulher de Cusa, que era um funcionário, um procurador do governo romano. Não sabemos, não cita. Fala que era Joana. Então cita Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, Joana e outras, ele diz aí, e outras que estavam com elas. Então, com certeza, eram mais mulheres que foram até o sepulcro de Jesus para completar esse trabalho que José e Nicodemos tinham começado na sexta-feira. E elas, com certeza, combinaram entre si que no primeiro dia da semana, bem de manhã, antes do romper do dia, elas iriam até o sepulcro fazer tal trabalho em sinal de gratidão, de carinho, de amor para com a pessoa de Jesus. E vejam bem que tudo indica que elas não tinham esperança da ressurreição de Jesus. Que se elas tivessem esperança na ressurreição de Jesus, elas não teriam todo esse trabalho. Mas o fato é que, se vocês lerem no Evangelho de Lucas, o anjo que aparece para essas mulheres, ele faz a seguinte declaração. Vejam bem, olha o que diz o texto. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. O anjo diz para as mulheres: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, vocês se lembram das palavras de Jesus? E então, vocês se lembraram agora das palavras de Jesus? O anjo queria refrescar a memória daquelas mulheres no que se diz respeito às palavras ditas por Jesus antes da sua morte. Então tudo indica e parece que aquelas mulheres, até mesmo os discípulos,
não tinham esperança na ressurreição de Jesus. Até porque o Antigo Testamento ele não tinha uma visão clara a respeito de ressurreição. E essas mulheres, elas foram até o sepulcro. Se você ler o texto com bastante carinho, você chegará à conclusão que Maria Madalena, ela se adiantou do grupo, ela foi na frente. E quando ela foi na frente, ela chega lá, ela contempla ali o túmulo, já está vazio. As outras mulheres chegam, também tiveram aquela visão, elas viram o anjo disse tudo isso aqui que eu li agora, refrescaram suas mentes no que se diz respeito à ressurreição de Cristo, cada um dá uma declaração, e o fato é que tudo indica que algumas daquelas mulheres voltaram para dizer aos apóstolos que ele tinha ressuscitado. Mas, se você ler em João, se você ler Marcos, primeiramente, no capítulo 16, verso 9, depois João, capítulo 20, versículo 11, você vai chegar à conclusão que Maria Madalena, ela continuou na porta ali do sepulcro. E quando as demais mulheres foram até a casa onde os apóstolos estavam reunidos, eles disseram: olha, Jesus ressuscitou. E com certeza elas contaram aquilo que elas tinham visto, os dois anjos, a aparência era como o sol, e eles tinham dito que ele tinha ressuscitado e que era para os apóstolos irem para a Galileia, e que lá na Galileia Jesus apareceria para eles. Inclusive, Lucas, no capítulo 24, no versículo 11, diz assim: mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Naquela sociedade judaica, geralmente os homens não davam muito crédito nas palavras das mulheres. Inclusive, alguns judeus diziam que era melhor queimar o rolo da lei do que deixá-la nas mãos de uma mulher. Veja bem a discriminação no que se diz respeito às mulheres. Por isso que eles, quando ouviram isso, a maioria dos apóstolos, os discípulos que estavam ali reunidos, essas mulheres estão loucas, elas não estão sabendo o que elas estão dizendo. Mas Pedro, quando ouviu aquilo, ele pensou, talvez ele tenha pensado consigo mesmo: e se for verdade? E se realmente ele ressuscitou? E diz aqui o texto que Pedro, ele imediatamente começou a correr em direção ao sepulcro. E quando Pedro começou a correr em direção ao sepulcro, saiu daquele local, João viu e também começou a correr. Com certeza João pensou: se Pedro está indo, eu também vou. Tudo indica que os demais ficaram. E o texto relata que quando Pedro estava correndo, João, ele correu mais ainda. Com certeza João era um bom atleta, tinha um preparo físico muito bom, pois ele ultrapassou Pedro e chegou primeiro na porta do sepulcro. Quando ele chega na porta do sepulcro, ele dá uma olhada dentro do sepulcro e chega à conclusão: realmente ele não está aqui. Não sei se ele ficou com medo de entrar ou se realmente ele certificou-se de que ele não estava ali e não resolveu entrar. O fato é que, enquanto João estava dando uma olhadela da porta, Pedro chegou logo em seguida, pois João já tinha ultrapassado ele e chegou primeiro. E depois chegou Pedro. Pedro chegou e foi entrando logo. Como vocês já sabem, Pedro era sempre o porta-voz do grupo, aquele que tomava a frente. E ele chegou e entrou e foi parar justamente no lugar em que eles tinham colocado o corpo de Jesus. E ele fala: realmente, ele ressuscitou. Está aqui. Pode ver que no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, Simão Pedro, que ultrapassou João, ele chega
e ele contempla tudo isso. E ele viu ali as faixas de linho, o lençol, ou lenço que estava sobre o rosto de Jesus. As faixas estavam enroladinhas ali, tudo organizadinho. Tudo indica que quando Jesus ressuscitou, ele passou pelas faixas e elas ficaram enroladas ali, no lugar em que ele fora colocado. E eles certificaram de tudo aquilo ali, voltaram para a sua casa. Diz aqui no versículo 10 do Evangelho, segundo escreveu João no capítulo 20, os discípulos voltaram para casa. Se você continuar lendo, tudo indica que ainda Maria Madalena estava ali na porta do sepulcro chorando. Os discípulos não deram crédito, até porque era uma mulher. E quando ela estava chorando, parece que ela chorava muito. Isso era típico dos judeus, se exagerar no sinal de tristeza para mostrar que realmente estava triste. Então eles extravasavam todos os seus sentimentos através do choro. E ela estava chorando ali, e ela, com certeza, ela resolveu dar mais uma olhadela para dentro do sepulcro, para ver se realmente Jesus estava lá. E quando ela olha, ela viu 2 anjos vestidos de branco lá. E estes anjos, eles mudaram o discurso. Pode ver que, mulher, por que você está chorando? Aí ela diz, levaram o corpo do meu Senhor, ou levaram o corpo de Jesus. Respondeu ela, então ela responde, eu não sei onde o puseram. Nisto, assim, levaram o meu Senhor e eu não sei onde é que eles colocaram o corpo dele. Isso deixa claro que ela parece que não tinha esperança na ressurreição. E quando ela estava ainda, tipo assim, não muito interessada naquele diálogo com aqueles 2 anjos, até porque o interesse dela era pela pessoa de Jesus, e ela voltou novamente, ela estava olhando para dentro do sepulcro, quando ela volta, quando ela olha para fora, na frente dela ali, eu não sei se ela ergueu os olhos, se ela estava olhando para o chão, chorando, Jesus aparece de pé, diante dela, e Jesus agora é que faz a pergunta, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Está no versículo 15 do Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 20. E ela pensou, eu não sei se ela olhou para Jesus ou se ela ainda estava olhando para o chão, porque o dia não estava bem claro ainda. E ela confunde Jesus com o jardineiro. Ela diz, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me, onde o colocou? E eu vou lá buscar o corpo dele. Aí naquele momento Jesus disse, Maria. Quando ele disse Maria, ele se revelou àquela mulher, Maria Madalena. E naquele momento ela reconhece a voz do seu pastor. Porque as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. E quando Jesus a chama pelo nome, ela conhece a voz do seu pastor. E ela diz, Rabone. Rabone, a palavra Rabone foi usada somente 2 vezes na palavra de Deus. E sendo a última aqui, nesta passagem, Rabone quer dizer, meu mestre, em sinal de carinho, em sinal de convicção, de que Jesus realmente era o seu mestre. Ela, Rabone, meu mestre. E ali ela, com certeza ela abraça os pés de Jesus. Jesus, não me detenha, porque eu não subi ainda ao Pai. Não me segure, porque ainda eu não voltei para o meu Pai. Mas Jesus diz uma frase que eu acho a coisa mais linda das Sagradas Escrituras. Ele diz assim, vá porém a meus irmãos. Quem que eram os irmãos de Jesus? Os seus discípulos, os seus apóstolos,
as mulheres que seguiram a Jesus no seu ministério. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então, o que Jesus queria dizer? Olha, vocês são meus irmãos e Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. Eu sou o irmão maior de vocês. Eu sou o irmão que está à destra de Deus, cuidando de vocês. Vocês são meus irmãos. E o Deus Eterno Todo-Poderoso é o nosso Pai. Eu acho isso aqui a coisa mais linda das Sagradas Escrituras, quando Jesus diz que nós somos os seus irmãos e o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Eterno. Por isso, leia este texto com carinho, pense nisso e que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. Amém.